Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo número 21. E nós leremos do versículo 20 ao versículo 25. Evangelho de João, 21, verso 20 a verso 25. Vamos, toda a congregação, nos colocar em pé para a leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 21, verso 20 a 25. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Pode se assentar, por favor. Pensemos, irmãos, brevemente, sobre o tema da identidade. Tema tão importante em todos os dias e tema tão discutido, inclusive com mentiras enganosas no nosso tempo. Você é aquilo que você sente, dizem algumas vozes do nosso tempo. Se você sente que é uma coisa, então você é conforme o seu sentimento. Dizem outras vozes do nosso tempo, igualmente perigosas, que aquilo que você compreender que quer ser, numa soma de vontade e sentimentos, é aquilo que lhe deve ser dado o direito de ser, transmutando-se de uma coisa em outra. São as vozes do nosso tempo. Pode nos parecer muito bizarro, muito estranho pensar dessa forma, e eu acredito que nós estranhamos isso, porque estamos nos alimentando da palavra de Deus, mas não sejamos tão descuidados. As pessoas que não se alimentam da palavra de Deus, mas se alimentam das ideias estranhas, pensam de uma forma estranha, vivem de uma forma estranha, pelo menos estranha, aos olhos de Deus, certamente. Aqui nós temos este jeito de João de escrever no Evangelho, em que ele fala de si mesmo na terceira pessoa, algo que é sempre muito estranho no nosso convívio, quando alguém fala de si mesmo na terceira pessoa, dizendo: o papai, às vezes a gente fala isso com as nossas crianças, o papai vai em tal lugar, ou eu, por vezes, escorrego nessa, quando dou um aviso e digo: o pastor estarei aonde e tal. É estranho, não é o nosso jeito de falar. João fala muito de si mesmo assim, principalmente dessa forma: aquele discípulo. Você observou o texto que nós lemos? Aquele discípulo, aquele discípulo, aquele discípulo. E notavelmente, por 6 vezes no Evangelho, ele fala de si mesmo como sendo aquele discípulo que Jesus amava. É enternecedor, toca o nosso coração a beleza desse jeito de falar. De onde eu tiro 2 pensamentos, apenas 2, para a gente guardar conosco. A primeira é que nós devemos ver a nós mesmos, ou seja, identidade, autocompreensão, como discípulos de Jesus. Como ele fala de si mesmo, aquele discípulo.
por assim dizer, eu sou um discípulo. E a palavra discípulo seria incorretamente traduzida como aluno, porque aluno é uma relação muito menor. O aluno é uma relação de aprendizado objetivo, no que diz respeito, muitas vezes, a uma temática, a um conjunto específico e determinado de informações. Não, o discípulo é um aprendiz não só do conhecimento, ele é um aprendiz da forma de viver, ele é um aprendiz da prática daquilo que se aprende, aplicando a vida diária, ele é um imitador. É isso que a palavra discípulo significa, muito mais do que aluno, significa aprendiz, aprendiz do todo, significa igualmente imitador. Se nós tivermos essa noção a respeito de nós mesmos, isso vai corrigir e vai orientar, apontar nossa forma de viver, porque nós queremos ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Podemos olhar para nós mesmos e saber que somos o quê? Discípulos do Senhor, aprendizes e imitadores. O discípulo, ele é necessariamente um admirador. O discípulo é necessariamente alguém que contempla com sentimentos de amor aquele a quem ele segue. O que identifica algo muito particular, muito próprio do verdadeiro salvo. O verdadeiro salvo ama o Senhor Jesus. Amor que se manifesta como? Com cânticos. Cantamos sobre Jesus até despretensiosamente, até sem perceber que o estamos fazendo, estamos cantando como Ele é amável, como Ele é glorioso, como Ele é bom. Como se manifesta esse amor? Com meditação, pensando na pessoa de Cristo. Se nós fizéssemos, queridos, essa por vezes é uma prática comum no aconselhamento bíblico, pedir que a pessoa que estamos aconselhando faça um diário da sua vida durante alguns dias. O que fez ao longo do dia, mas é um diário bem específico no que estava pensando. Enquanto está dirigindo, está pensando no quê? Enquanto está aguardando ser atendido pelo médico, está fazendo o quê? Está no celular vendo o quê? Está lendo o quê? Está pensando o quê? É um rastreio do percurso dos nossos pensamentos. Se você fizesse isso, os resultados seriam muito reveladores, sabia? Se você tivesse essa disciplina, qualquer pessoa, o resultado é muito esclarecedor. E talvez nós encontraríamos tristes quão pouco nós pensamos em Jesus. Pensamos em coisas, pensamos no celular que queremos comprar, no carro que queremos trocar, pensamos no investimento que está rendendo, pensamos nos boletos que temos para pagar, pastor. Não estou com esse negócio de investimento, não, eu estou com boletos. Pensamos nos boletos. Pensamos em tantas coisas. Há coisas melhores para ocupar o nosso pensamento. A glória de Jesus, a santidade de Jesus, o grande perdão com que Ele nos perdoou, o grande favor que Ele tem demonstrado. Pensar nessas coisas, irmãos, fixar nelas o pensamento, é algo tão importante para sermos discípulos dEle, que o admiremos. E pela admiração, ansiemos por Ele. E desse anseio que nasce da admiração, vem o desejo de aprender dele, de imitá-lo. Ele diz que existe paz para os cansados e oprimidos, para aqueles que aprendem dele. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Segundo pensamento que esse texto me traz, então, para compartilhar com a igreja, é o tanto que João tinha certeza do amor de Jesus por ele. Primeiro ele fala de si mesmo como discípulo, mas uma categoria bem específica, aquele discípulo que Jesus amava. Note o seguinte, que o Evangelho de João fala, por exemplo, que Jesus amava Lázaro e suas irmãs em Betânia. Fala que Jesus amava os seus discípulos várias vezes. Ninguém tem maior amor do que esse, dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. Várias vezes é dito que Jesus tinha pela coletividade dos discípulos. E agora isso é sem dúvida um artigo, um postulado da sã doutrina que nós subscrevemos sem ressalva. Jesus ama a igreja, sabemos que ama. Sabemos que Jesus ama os salvos,
Mas nós devemos aprender, irmão, com este versículo, com este proceder de João, a trazer este amor intimamente para o nosso coração. O amor coletivo de Cristo, sim. O amor pessoal de Jesus por nós. Como Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A noção, meus irmãos, do amor pessoal de Cristo, desse amor individual, é uma noção que, por vezes, cai no vazio da desvalorização, sendo tratado como se fosse uma coisa comum. Quantas e quantas e quantas vezes você já passou pela frase que está escrito, Jesus te ama? Tão comum, que a gente não valoriza. Mas cada vez que a gente se encontra com esta informação, isso deveria nos espantar. Jesus ama a mim? Eu não sou amável para Jesus. Eu não sei corresponder ao amor dele. A prova disso é a forma como essa frase é comum e pequena. O espanto vem que, apesar de nós não merecermos esse amor e não sabermos corresponder a esse grande amor, ainda assim Cristo nos ama. E a certeza, irmão, do amor de Deus, tem um livro maravilhoso de Packer, quando ele fala sobre isso, lá no livro Conhecimento de Deus, que essa igreja já estudou, muitos pequenos grupos estudam. Ele fala, Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Às vezes nós pensamos no Espírito Santo de maneiras muito extraordinárias, daquelas ações específicas, pontuais até na história, mas o amor de Deus é derramado diariamente em nosso coração. A certeza de que somos amados por Deus é diariamente derramada sobre o nosso coração pelo trabalho do Espírito Santo. E que isso produz? Qual é o ganho disso para nós? Imenso. Qual é o ganho de saber que somos amados por Cristo? É confortador? É fortalecedor? Inspira a nossa adoração? Move o nosso coração a amá-lo mais e melhor do que amamos? Saber que somos pessoalmente amados por Cristo faz-nos amá-lo. Saber que somos pessoalmente amados por Cristo é aquilo que nos sustenta nas enfermidades, nas perdas, é aquilo que nos sustenta nas provações da vida. Sabemos, embora tantas coisas possam acometer-nos, sabemos que somos amados pelo Senhor Jesus Cristo. É a forma como João olhava no espelho. Ele via no espelho e via o discípulo a quem Jesus amava. Essas são coisas, irmão, tão importantes de estarem gravadas no nosso coração, que nós vamos agora usar a ceia do Senhor para fixá-las em nossa compreensão. Aquilo que nós vamos agora celebrar é algo comum, sim, algo regular, frequente, eu digo, na vida da igreja, que assim como a frase Jesus te ama, pode cair na desvalorização. Mas a Bíblia nos manda, pelo contrário, participar da ceia do Senhor com um grande sentimento de apreciação. O elemento é absolutamente simplório, pão, e um pão tão pequeno que não serve nem para matar a fome, absolutamente. Poucos mililitros de suco de uva, é muito pequeno. É evidentemente um símbolo, é pequeno demais para ser outra coisa. Mas o símbolo é pequeno, é verdade, mas aquilo de que o símbolo fala é grande. Fala do corpo de Jesus que agonizou por nós, do seu sacrifício de amor para nos trazer o perdão dos nossos pecados. E fala da nova aliança, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fala da nova aliança, que na posição na qual nós fomos postos, não podemos entrar, fomos postos por Deus, nessa posição de estar debaixo da sua misericórdia, desse novo relacionamento, desse novo convívio com Deus,
a nova aliança. A ceia do Senhor não pertence a todos. A ceia do Senhor pertence somente aos salvos. Aos salvos que já deram público testemunho de sua salvação pelo batismo. E neste momento pertence aos que estamos em verdadeira comunhão, não é ceia individual. Aos que estamos em comunhão nesta igreja com a sua vida e com os seus ensinamentos. Não é um sacramento, não usamos essa palavra. Você convive comigo há quase 4 anos, nunca me ouviu chamá-la de Santa Ceia, para não induzir incompreensões. A ceia é apenas o elemento que é distribuído. Mas agora nós a receberemos, revestidos estes elementos, de um significado tão glorioso. O amor de Jesus por nós. O amor salvador, o amor perdoador, o amor confortador de Jesus sobre nossas almas. E é assim que nós aproveitamos este momento. A última indicação bíblica para o proveito deste momento é que você não participe de maneira mecânica, automática, repetitiva. Sabe, irmãos, hoje de manhã eu estava orando, eu sei que tem muita gente pensando no musical de hoje à noite, mas eu estava pedindo, Senhor, liberta o pensamento dos irmãos do musical, só um pouquinho, só durante o culto, só para a gente pensar na palavra. Eu sei que muitos estão com a cabeça cheia de outras coisas, mas eu estou orando para Deus libertar o pensamento dos meus irmãos, para que nosso pensamento possa ascender da terra até o céu, e contemplar as coisas de Deus, especialmente agora, no pão e no cálice. Está preocupado com a aula que você vai dar daqui a pouco? Que Deus liberte seu pensamento, professor DBD, para que você participe da ceia do Senhor agora, com todo o seu coração. Ei, irmãos, eu estou falando assim, mas é verdade. A Bíblia fala, na Bíblia fala para nós fazermos um exame do nosso coração. Confissão de pecados. Como diz a letra de um dos nossos hinos, renovar a nossa aliança com o Senhor no durante da ceia. Faça isso. Não deixe passar esta oportunidade de crescer espiritualmente. Não porque há algo misturado aqui nos elementos, não há. Mas porque você está participando deles de uma maneira bíblica. Se a sua criança ainda não é batizada, ela não deve participar da ceia. Ela precisa aprender que a ceia é um privilégio de quem já é convertido. Mas você pode explicar para ela o que os elementos significam. E você pode dizer para ela que no tempo certo ela vai poder participar. Você pode agora apreciar e recitar para você mesmo o que o pão significa, o que o cálice significa e encontrar nisso algo fortalecedor da parte do Senhor.